Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live hoje das cartas de Cristo. Gratidão a todos por vocês estarem aqui. Já vou pedir para vocês ir compartilhando a live, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, para que mais pessoas possam receber este conhecimento, tá? Hoje a gente não vai se aprofundar muito nas cartas de Cristo, tá? A gente vai, quer dizer, não vamos se prolongar muito, perdão. Vou fazer uma live de no mínimo meia hora, 40 minutos só no máximo, tá? Para não ficar muito tarde. E peço a vocês que já compartilhem, tá? Para as pessoas poderem receber esse estudo. Lembrando que nós temos o grupo de estudos, tá? No Telegram, tá aqui, ó, aí embaixo rolando aí, tá? Então vamos sem mais delongas, vamos começar. Mas antes vamos fazer uma oraçãozinha rápida aqui. Que eu tinha dito que a gente precisa começar a fazer oração antes de todas as nossas lives, né? Então, gratidão, Pai amado, por mais esta live, por mais esse dia. Gratidão pelo nosso canal. Gratidão pelo nosso computador, pela nossa internet, pela nossa energia, pela água, pelo alimento que nós temos no nosso dia a dia. Gratidão pelos nossos inscritos. Pai amado, nos guia e nos conduz nesta live de hoje para que nós possamos passar a nossa mensagem, para que nossos inscritos também possam compreender e colocar em prática. Gratidão, Pai, assim é, está feito. Assim é, está feito. Boa noite a todos, sem mais delongas, então vamos compartilhar a tela para a gente começar nosso estudo já sem mais delongas. Vamos continuar então, começa daqui, ó. Você se deu conta, enquanto lia as duas primeiras cartas, de que tudo o que eu falava às pessoas da Palestina era uma consequência direta de ter percebido a realidade da existência no deserto? Isto é, de que nada era sólido? Você lembra que, em meu estado transcendente, ao olhar as rochas, areias, montanhas e águas do Mar Morto abaixo de mim, tudo parecia ser como um cintilar de partículas? A rocha, areia, montanhas e água distinguiam-se uma das outras simplesmente pela diferença de intensidade do cintilar de partículas e pela aparente densidade delas dentro do clarão. Não há outra maneira pela qual eu possa descrever o que vi quando estava na Terra, para transmitir os fatos referentes à verdadeira substância da matéria e à aparente construção sólida do mundo. Em linguagem moderna, o cintilar de partículas provavelmente seria chamado de vibração de partículas. Talvez se pudesse combinar os dois termos e descrever a realidade visível mais fundamental com um cintilar de partículas, isso transmite o sentido de incandescência luminosa, na qual vi as partículas dançarem. Tendo dito tudo isso, como introdução para o relato de minhas atividades na Palestina, deixe-me levá-lo para um outro dia. 2000 anos atrás, quando o sol brilhava, o céu estava limpo, azul e claro e comecei a subir as colinas com meus discípulos. Se não me engano, acho que essa parte a gente já leu, né? Que página tá? Deixa eu só dar uma olhadinha. Não, acho que não. Não, a gente não leu. Não. Perdão, pessoal, vamos começar de novo então. Tendo dito tudo isso, como introdução para o relato de minhas atividades na Palestina, deixe-me levá-lo para outro dia. 2000 anos atrás, quando o sol brilhava, o céu estava limpo, azul claro, e comecei a subir as colinas com meus discípulos, em uma tentativa de afastar-nos para descansar, meditar e orar. Mas isso não aconteceria. Tínhamos pensado escapar. Porém, apesar de dizer para as pessoas quais eram as nossas intenções, primeiro nós fomos seguidos por uns poucos, que então avisaram outros de que estávamos indo para os montes. Embora tivéssemos pedido que voltassem aos seus lares, os poucos logo se tornaram um grande grupo de pessoas que nos seguiam. Cadê? Eu me perdi, que nos seguiam. Aqui, mas não aconteceria. Tinha pensado em escapar, porém, apesar de dizer às pessoas quais eram nossas intenções,
Primeiro nós fomos seguidos por poucos que estavam que então avisaram outros de que estávamos indo para os montes. Embora tivéssemos pedido que voltassem aos seus lares, os poucos logo se tornaram um grande grupo de pessoas que nos seguia a certa distância. Insistiam em que eu falasse com elas. Você pode se perguntar por que elas estavam tão ansiosas para me escutar? Intuitivamente, elas sabiam que eu falava palavras de vida. Sempre mostrei a atividade do Pai ao seu redor, e isto deu a elas esperança e ajudou-as a ver o mundo com um novo olhar. Falei do amor e elas se sentiram confortadas. Foi por isso que pude dizer, sabendo que elas me entenderiam e que estariam de acordo comigo: venha a mim, você que está cansado e oprimido, e darei a você descanso. Meu jugo é suportável e minha carga leve. Elas sabiam quando eu pronunciava essas palavras o que fazia com frequência. Estava comparando as regras e leis dos líderes judeus com a verdade que estava apresentando ao povo. Então, quando as pessoas me suplicaram que ensinasse, o que poderia fazer se não sentar-se sobre uma rocha logo acima delas e ensinar? Decidi que se elas tinham vindo de tão longe para ouvir-me, escutariam algo que recordariam e possivelmente falariam disso durante toda a vida. Eu sabia que, apesar de tudo o que tinha dito a elas acerca do Pai e o Pai amor, ainda tinham medo de que Deus as rejeitasse, embora eu tenha tentado ajudá-las a compreender que o Pai de quem falava não era o Deus personalizado que elas adoravam. Sabia muito bem que estavam confusas, mesmo tendo dito uma e outra vez que o Pai estava em seu interior. Continuavam preocupadas sobre receber um castigo vindo do alto por acreditarem em minhas palavras. O que deveria ensinar naquele dia? Perguntei ao Pai. Então observei as cabras e as ovelhas, que estavam pastando na colina sob o vigilante cuidado de seu pastor. E a mensagem para esse dia me veio ao espírito. Levantei-me e fui falar para que se ouvisse minha voz, a voz até o fim da multidão. Veja essas ovelhas e cabras pastando nas colinas. As ovelhas estão num lugar e as cabras em outro. Observem as ovelhas, são pacientes e pacíficas entre si, mesmo quando estão apertadas num canto do curral. Pastam tranquilamente, nunca reclamam o terreno que não é seu. Deixam o pasto curto, mas não estragam, o que permite que a grama se recupere depois de passarem por cima dela. E o que é mais importante, escutam a voz do seu pastor. Portanto, ele cuida bem delas. Ele as guia para os melhores passos e dorme junto a elas durante a noite, para que não sejam atacadas por cães e ladrões. Agora olhem as cabras como brigam e saltam sobre as pedras e entre os lugares difíceis ou perigosos. Devoram as sarças e a folhagem das árvores. Elas são espoliadoras. Se não fosse por sua utilidade para o homem, não haveria outro lugar para elas a não ser ficarem amarradas o dia todo ou serem enviadas para o deserto. Vejo-os aí embaixo e sei que no meio de vocês há muitas ovelhas e que também há muitas cabras. Houve alguns murmúrios aborrecidos, mas em geral as pessoas se davam empurrões e puxavam o cabelo uns dos outros, apontando as cabras, rindo, concordando com a cabeça. Era bom vê-lo sorrir, e assim continuei. Vocês podem reconhecer as ovelhas pelos seus lares, pelo modo que convivem com os vizinhos e como são vistas por toda a comunidade. Assim, também vocês podem reconhecer as cabras. É possível que elas tenham muitos amigos? Houve um forte clamor da multidão. Não! Seguido de muito riso. O pastor segue as cabras e cuida delas. Ou elas têm que se cuidar sozinhas e chegar por si mesmas em casa à noite para ser ordenhadas? De novo a multidão ria e respondia de maneiras distintas, algumas muito engraçadas e engenhosas. E assim é com aqueles que são ovelhas e aqueles que são cabras. Vocês recebem a proteção do Pai se são ovelhas e não são protegidos se são cabras, porque vão teimosamente seguindo seus próprios desejos todos os dias e possivelmente
deixando atrás de si um rastro de destruição. Diga-me, o pai pode proteger aqueles que são cabras? A multidão estava em silêncio, mas escutando atentamente. Vocês dirão então que o pai está zangado com as cabras e não as protegerá? Ou dirão que, assim como o pastor cuida das suas ovelhas e cuidaria das cabras se elas permitissem, o pai ama as ovelhas e as cabras da mesma forma, mas não pode protegê-las igualmente por causa do comportamento natural das cabras? Considerem também os hábitos de alimentação das ovelhas e das cabras. As ovelhas se contentam comendo somente a erva para a qual seus estômagos estão perfeitamente preparados. Mas as cabras comem qualquer coisa que encontram e não respeitam sua constituição. O mesmo acontece com aqueles que não cuidam do alimento de suas mentes, pois não têm nenhuma meta fixa ou propósito claro. Como cabras, não percebem quando o alimento mental é prejudicial ou os leva por caminhos equivocados em suas vidas diárias, ou mesmo os arrasta para o mito nocivo ou engano perigoso. Eles vão sem rumo, recolhendo o equivalente mental de sarças, sapatos velhos, pedaços de pano, folhas, cardos ou ervas daninhas, porque falta a eles bom senso. Vamos parar aqui. A gente volta para a tela aqui para a gente comentar um pouco sobre essa parte que ele fala sobre as cabras, né? Que ele fala sobre os hábitos das ovelhas e as cabras, entre aspas, né? Que ele faz a analogia de ovelhas e cabras, mas ele está se referindo ao ser humano propriamente dito. Porque o que ele diz? Sobre o comportamento, né? De cabra e da ovelha. Porque a ovelha, ela é bem comportada. Ela sabe o alimento que a sua mente precisa, né? Ele sabe o alimento que é prejudicial. Como ele diz aqui, ó. As ovelhas se contentam comendo somente a erva para o qual seus estômagos estão perfeitamente preparados. Ou seja, nós aqui só temos o nosso alimento espiritual, e o alimento físico a gente só come aquilo que a gente sabe que é bom para nós. E só consumimos conteúdo que é bom para nós. Já as cabras, entre aspas, elas não respeitam nenhum tipo nada, entendeu? Ele diz aqui, ó. Mas as cabras comem qualquer coisa que encontram e não respeitam sua constituição. A constituição do quê? Da mente, né? Ele diz aqui, ó. O mesmo acontece com aqueles que não cuidam do alimento de suas mentes, pois não tem nenhuma meta física ou propósito claro. Porque a cabra, entre aspas, ela não tem nenhuma meta física, nenhuma meta fixa e nenhum propósito claro, né? Ele diz aqui, ó, como as cabras não percebem quando o alimento mental é prejudicial ou os leva por caminhos equivocados em suas vidas diárias, ou mesmo os arrasta para um mito nocivo ou engano perigoso, que é o que? A gente acreditar que tudo que a gente tá, quando a gente não estava desperto, a gente era o que? Era como cabras, a gente consumia qualquer tipo de conteúdo que vinha, né? Principalmente da grande mídia. Porque a gente era manipulado, era um conteúdo muito nocivo e um conteúdo enganoso, que a gente achava que a gente estava sendo bem informado, mas na verdade a gente estava sendo feito de, digamos, de alimento para a espiritualidade negativa, né? Exatamente. O alimento não é só a comida que se refere ali. Está se referindo ao ego, aos pensamentos negativos, às dores e tudo mais que a gente tem na nossa mente. Está se referindo a todos os tipos de pensamentos e ações que a gente faz na nossa vida, no nosso dia a dia. Que é muito prejudicial, né? Que é muito prejudicial. E ele diz aqui, ó, ou os leva por caminhos equivocados em suas vidas diárias. Ou seja, a gente achando que estamos tomando nossas próprias decisões porque somos os ditos sabe tudo. Então isso é muito prejudicial, né? Como a gente comentou na live de ontem também. Exatamente. E isso nos faz refletir muito, por causa que a gente tem que começar a se dar conta das ações que a gente toma no nosso dia a dia, dos pensamentos que vão na nossa mente, das nossas emoções que a gente sente, por causa que tudo isso, até o que a gente fala no nosso dia a dia, é o que a gente vai criar para o nosso dia de amanhã. Exato.
E dependendo, tem aquela polaridade, né? Positiva e negativa. Exato. O que for bom vai ser bom. Agora, o que for ruim também vai ser bom, porque tu vai aprender a lidar com esses teus aprendizados, porque por mais que uma coisa que te aconteça não for boa, tu vai ter uma lição com aquilo. E aquilo tu vai cuidar para que tu não repita mais aquilo novamente. Exatamente. Por isso é o importante tu orar e vigiar. Por causa que a gente tem que estar sempre cuidando o que a gente pensa, sente e atrai para nossa vida. Exato. Por causa que tudo depende do que a gente faz no agora. Sempre tá usando o filtro, né? Que é o coração, pra gente sentir se o sentimento que a gente tá tendo é bom ou ruim. Porque isso é muito interessante, porque a gente às vezes mesmo não se dá conta das coisas que a gente tá criando. A gente tá... É necessário também, na parte daquela visão mais elevada que Cristo fala na carta, é necessário ter uma visão mais elevada do que também? De sair do piloto automático. A gente está sempre sendo autocontrolado pelo nossa mente e pelo ego. Então é muito importante a gente estar sempre cuidando dessas coisas. Nós temos que desenvolver isso de forma lenta e mais ordenadamente, né? Porque nós temos que cuidar dessas coisas para que a gente não crie infortúnios negativos na nossa vida. Então isso é muito interessante também, a gente sempre tá cuidando disso, né? Exatamente. E a importância disso tudo da limpeza interior. Exatamente, que é a parte mais importante, né? Pensamento... Deixa eu ver aqui. Pensamentos que fazem parte da consciência coletiva manipulada pela mídia, igreja, política e economia. Exatamente. Boa noite, boa noite, boa noite. Então vamos compartilhar a tela aqui de novo pra gente continuar. Quer que eu leia de novo? Pode deixar que eu leio. Um homem perguntou: Mestre, e se uma pessoa é uma ovelha, comete um erro e se vê numa confusão, o pai a abandonará? Respondi com outra pergunta: o que faz o pastor se uma de suas ovelhas cai num buraco ou escorrega por um buraco, ou se vê aprisionada nas sarças? Eu digo: o pastor deixa o rebanho e rapidamente vai buscar a ovelha perdida, e não a abandonará até que traga de volta sã e salva. Assim acontece com o pai. Nenhuma ovelha pode evitar enganar-se ou outra maneira. Mas não duvide de que o pai logo atenderá o seu bálido e a resgatará. E se uma cabra começar a comportar-se como uma ovelha e atender à voz do pastor, então ela também estará sob a proteção do pastor e será cuidada da mesma maneira que as ovelhas. Assim é com vocês e o reino dos céus, o reino de Deus. Várias vozes elevaram-se pedindo que ensinasse o significado do reino de Deus. O que estou dizendo a vocês não é o mesmo que ouviram de qualquer outro profeta em qualquer tempo. Não tentem entender o que digo, pensando no que disseram seus mestres. Eles podem somente repetir o que está nas escrituras e não possuem nenhum conhecimento pessoal do reino de Deus ou do céu. Deus não está contido em nenhum lugar, mas está em todas as partes, como estão os céus e o ar sobre vocês. A santa palavra pronunciou a verdade quando disse: em Deus você vive e se move e tem o seu ser. Pois o reino de Deus está acima, ao redor e também dentro de vocês, e vocês podem entrar no reino de Deus. As pessoas exclamavam com impaciência: mas o que é isso? É um estado de mente e de coração no qual você está plenamente possuído por Deus, seu Pai. Quando você está nesse estado, o Pai é a cabeça de seu corpo e dirige tudo o que você faz em toda a sua vida. Algumas pessoas resmungavam: como isso é possível? É possível estar tão vazio do eu, de desejos egoístas, inimizades, raiva, ciúme, cobiça, de desejo de vinganças, que somente Deus fique no controle de sua mente e coração? E depois, o que acontece? Perguntou uma mulher. Então você entra no estado de ser,
que é dirigido por Deus. Isso é totalmente belo e glorioso. É amor, é generosidade, é cuidar dos demais como cuida de si mesmo. É não julgar, pois você aceita os outros tal como são, sabendo que também são filhos de Deus e que estão igualmente sob o cuidado do Pai. É felicidade sem medida, impossível de descrever. É sentir alegria pela beleza do mundo. É vida sem limite e energia aumentada. É saúde e a satisfação de cada uma de suas necessidades, mesmo antes de tê-las. Por que os rabinos não contam essas coisas? Dizem várias pessoas, reclamando. E Cristo inteira, que é uma parte bem interessante, porque só eu vi o Pai, somente eu sei como se fizeram o mundo e às vezes a existência. E porque eu sei todas essas coisas, vocês podem vir a mim e perguntar-me, e eu revelarei tudo o que me foi dado. Digo a verdade, aqueles de vocês que creem, compreendem e buscam colocar minhas palavras em prática, a cada dia serão salvos da atribulação que a humanidade suporta. Vocês sofrem porque não entendem como foram criados e os verdadeiros propósitos para o qual nasceram. Vocês nasceram para serem filhos e herdeiros do Pai, mas vocês viram as costas a toda a glória do reino e tentam encontrar prazer nas coisas terrenas. Enquanto fizerem isto, nunca encontrarão o reino de Deus, não entrarão no reino dos céus. Olha que interessante essa parte, né? Porque Cristo ele fala aqui que o reino dos céus, quando você toma conta disso, você se dá conta, você faz aquela limpeza interior, e ele fala aqui, ó, que o reino dos céus está acima, ao redor e também dentro de nós, e nós podemos entrar nesse reino de Deus, né? Daí ele diz aqui, ó, mas o que é isso, né? Você pode estar se perguntando, o que é isso, esse reino de Deus? E Cristo responde, é um estado de mente e de coração no qual você está plenamente possuído por Deus, seu Pai. Quando você está nesse estado, o Pai é a cabeça de seu corpo e dirige tudo o que você faz em sua vida, né? Aí ele diz assim, ó, e é possível estar tão vazio do eu, que é o ego, de desejos egoístas, inimizades, raiva, ciúme, cobiça, de desejos de vinganças, que somente Deus fica no controle de sua mente e coração. Ou seja, é um estado de amor pleno, amor incondicional, amor fraternal pleno, né? Que é tudo que a gente precisa ter. Aí uma mulher perguntou, e depois, o que acontece, né? Aí ele diz aqui, ó, então você entra no estado de ser, que é dirigido por Deus. Isso é totalmente belo e glorioso. Aí ele diz aqui, ó, é amor, é generosidade, é cuidar dos demais como cuida de si mesmo. É não julgar, pois você aceita os outros tais como são, sabendo que também são filhos de Deus e que estão igualmente sob o cuidado do Pai. É felicidade sem medida, impossível de descrever. É sentir alegria pela beleza do mundo. É vida sem limite e energia aumentada. É saúde e é satisfação de cada uma das suas necessidades, mesmo antes de tê-las. Olha que coisa gloriosa. Nós sabendo de tudo isso, que eu fico até arrepiado na hora que eu começo a falar essas coisas, porque eu sinto que isso ressoa pra mim. E independente de como eu tô agora, com o nariz trancado, eu tô aqui fazendo a missão que me foi proposta, mas eu não tô nem aí pro nariz trancado, pro nariz escorrendo, tamo aqui firme e forte e vamos continuar fazendo, tá, pessoal? E isso aqui, que eu acabei de ler pra vocês agora, é uma coisa tão gloriosa que a gente fica se perguntando, por que que eu não recebi isso antes, né? Por que que eu não tive acesso a isso antes? Porque a gente sabe que tudo tem o tempo para acontecer. Porque a gente precisa de vários processos para a gente passar, para a gente entender que o que a gente estava fazendo não era o correto. E para a gente também ter como experiência na bagagem para auxiliar outras pessoas que também estão nesse mesmo caminho que a gente trilhou. E a gente vai só oferecer o quê? Atalhos para que essas pessoas cheguem onde a gente quer chegar também, de uma forma mais rápida. Ó, fulano, você pode tentar fazer isso aqui, ó, faz aquilo ali, ó, já passei por isso. Se fizer mais ou menos assim ou assim, você pode ser que você vai
conseguir passar por essa determinada esse determinado ponto da sua vida, né? Então diz aqui que amor é generosidade, é cuidar dos demais como cuida de si mesmo, é não julgar, pois você aceita os outros como são, sabendo que também são filhos de Deus e que estão igualmente sob o cuidado do Pai. Então é isso. É a gente amar todos, é ser generoso com todo mundo, é cuidar de todo mundo como a gente cuida de nós mesmos, né? Então, ou seja, é amor, é um estado de ser que é dirigido totalmente por Deus. E como Deus ele é totalmente amor, você vira praticamente a imagem e semelhança de Deus. Quando dizem que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é isso que está querendo dizer. Que nós somos amor puro. Isso que é semelhante a Deus. E diz aqui, ó, é felicidade sem medida. Olha que coisa bonita. Felicidade sem medida, impossível de descrever. É sentir alegria pela beleza do mundo. É vida sem limite e energia aumentada. É saúde e é satisfação de cada uma de suas necessidades, mesmo antes de tê-las. Ou seja, acreditar primeiro que tem aquilo para depois ver que tem. Exatamente. É crer para ver. Exatamente, porque quando você está nesse estado de ser, de amor incondicional, sendo semelhante a Deus, você não está preocupado com nada externo, porque você sabe que o Pai, Deus, trabalhando através de você, dentro de nós, por nós e para os outros também, tudo que você tiver de necessidade vai vir até você. Porque você está o quê? Aí é o que todo mundo fala. Aí você se coloca no fluxo do universo ou no fluxo de Deus. Que é o quê? É amor sem limite. É amor sem limite, porque Deus é amor incondicional. Deus não julga os filhos dele. Deus não quer o mal para os filhos. Não quer o mal para os filhos, como dizem por aí. Exatamente. E a cada live que a gente faz, eu experimento essa alegria sem limites, esse amor sem limites. Tem dias que a gente tá meio assim, não tava com vontade de fazer live hoje das cartas de Cristo. Mas aí sabe o que me vem na mente? O Pai me lembra dentro de mim aquilo que eu sinto a hora que eu tô na live, esse estado de ser. E aí eu fico com mais vontade ainda de fazer a live. E aí tudo que eu tenho parece que some, sabe? Então me dá mais vontade de fazer live porque nesse momento, eu começo a experimentar tudo isso que o Pai tem pra nós. Então, isso é possível a cada um de vocês. Mas tem que vivenciar isso no dia a dia. Falar por falar é falar. Como diz o ditado, falar hoje até papagaio fala. Você tem que vivenciar, experienciar isso no seu dia a dia. Tem que sentir lá no fundo do teu coração. Falar da boca pra fora, todo mundo fala. Até papagaio fala, como o Luiz falou agora. Né? Exato. Então, tem dias também que eu não tô afim de fazer. Mas quando a gente começa a falar das cartas de Cristo, é como se a gente vivencia o amor de Cristo dentro de nós. A gente sente. Por causa que as palavras dele é muito mágica. É uma coisa sem limites. Exatamente. Não tem como descrever o amor que ele nos traz nestas cartas. Isso aí. O amor que a gente tem por poder estar compartilhando essas cartas com vocês, por causa que a gente sabe o quanto é importante a gente poder e querer ajudar o próximo. Querer que vocês estejam remando no barco junto com nós. Exatamente. Estamos na mesma caminhada, no mesmo caminho. Exato. E a gente quer todo mundo junto, remando no mesmo barco. E é muito importante a gente
além de ler essa carta, compreender e interiorizar. E vivenciar isso E no vivenciar no dia a dia. Que é muito importante. Daí fizeram uma pergunta para Cristo, né? Por que os rabinos não contam essas coisas, né? Por que ninguém fala disso hoje em dia também? E Cristo responde: porque só eu vi o Pai. Somente eu sei como se fizeram o mundo e as leis da existência. E porque Cristo viu isso, é que ele pode vir hoje para nós através das cartas e falar isso pra gente. Entenderam? Por que ninguém fala do reino de Deus que está dentro de nós? Por que ninguém fala dessas coisas que parecem mística aos olhos de muitos? Porque só Cristo viu o Pai. Só ele viu. Só ele viu como se fizeram as coisas no mundo. Como se formaram as leis da existência. As 12 leis universais. Só ele experienciou o cintilar das partículas. E nós também, hoje, sabemos que hoje tudo é energia, mas naquela época ele já vivenciou que tudo era energia, nada estava parado como a gente vê aqui. E por isso, ele pode dizer tudo isso para nós hoje. Nós podemos pegar esse conteúdo, ler e repassar para vocês, para que vocês interiorizem e não guardem isso para vocês. Vivenciem e passem isso para frente. Vocês não vão precisar falar disso para as pessoas. Vocês vivenciando, experienciando isso a cada dia, vocês vão fazer com que as pessoas se interessem por isso. Não é você sair falando pro teu vizinho, ó, tô fazendo um estudo legal das cartas de Cristo lá, e é bom, acho que é bom você entrar. Por quê? Você falar, às vezes a pessoa pode estar no mau dia, ou pode não querer, mas a pessoa, ela precisa, ainda alguns precisam do crer, do ver para crer. Então, comece a experienciar isso, vivenciar isso na tua vida, que as pessoas vão ver isso e vão se interessar. Poxa, mas como que você está conseguindo tudo isso? Como é que você conseguiu essa evolução assim, dessa maneira, assim? Aí você vai, aí te dá a oportunidade de falar, eu estou num grupo de estudo, que a gente está estudando as cartas de Cristo. Você quer entrar, quer fazer parte? Você passa o link do canal, passa as cartas de Cristo e vamos ler, vamos estudar, vamos fazer tudo junto. O grupo tá lá no Telegram para que todos troquem conhecimento, para que se tem alguma li uma parte da carta que eu não consegui entender, ou li uma parte da carta que me ressoou legal e eu tenho uma mensagem a passar para as pessoas, você vai lá e passa no grupo. Eu posteriormente posso pegar essa mensagem e colocar aqui na live também, entendeu? É para isso que serve um grupo de estudos, porque a opinião de todos é importante. Com certeza, a opinião de todos é importante. A dúvida de todos, de cada um, é importante, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. E isso esclarece bastante para as pessoas. Então a gente pede que vocês comecem a escrever também lá no grupo, por causa que o grupo ele foi feito para vocês trocarem experiências do que estão vivenciando nas cartas de Cristo. O que vocês estão pensando a respeito? O que vocês estão vivenciando? O que vocês estão sentindo? O que vocês não estão entendendo? Para a gente poder também esclarecer para vocês, tanto no grupo e tanto aqui na live. Exatamente. Uma pessoa comentou que o áudio tá baixo, que varia de dispositivo para dispositivo, tá? A gente tá usando um outro tipo de sistema operacional aqui do Linux, a gente tá acertando aí o sistema operacional, mas pode ser que o teu dispositivo tá baixo também, tá? Deve ter alguma coisa sobre amplificação, porque quando eu ouço no meu telefone, no telefone da minha esposa, no computador, essa mesma live, ela fica alta, tá? Então pode ser que às vezes o teu dispositivo possa estar com alguma configuração alterada, tá bom? Então eu peço que você também dê uma olhadinha nisso aí, tá bom? A Jana comentou, Deus não é um castigador como dizem, é amor, exatamente. Boa noite, Jaqueline, gratidão. Jaqueline Borba, verdade, eu choro o tempo todo. As cartas de Cristo faz a gente pensar muito em tudo. Exatamente, quando você tá chorando, tá sentindo um sentimento de alegria, é porque tá ressoando para você como verdade. O teu espírito, a tua alma tá te avisando que
aquilo que tá ali é o que você precisava ouvir e tá ressoando para você. A Maria do Carmo comentou: não é nosso dever, como cidadãos, nos preocuparmos com o nosso país, com as pessoas que estão lutando contra a Matrix, para que possam progredir. Não é egoísmo não participarmos da situação? Não é. Não é porque cada um faz a sua escolha. Mas o que a gente pode fazer, Maria do Carmo, é auxiliar, que é diferente de dever. Nós podemos auxiliar as pessoas com as informações, né? Mas cada um faz a sua escolha. Cada um faz a sua escolha. Você pode mandar uma informação sobre as cartas de Cristo. Cristo mesmo fala, tem muitos que vão receber essas cartas com amor, tem muitos que não vão receber porque não estão preparados, e tem muitos que vão vir aqui, vão vir em outros canais que estão fazendo os mesmos estudos, e vão tentar falar, essas cartas são loucura, foi escrito por uma louca, por um louco, e papapá, papapá, papapá. Vão tentar lutar contra, entende? Então cada um está no seu tempo de evolução. O que você pode fazer é auxiliar as pessoas. Passar um conteúdo, um vídeo ou um conhecimento que você tem, tá? Não é egoísmo não participarmos, pois cada um tem o seu livre-arbítrio. A gente não pode também, como se diz, como é que se diz? Obsediar a pessoa a tomar uma decisão, porque ela mesma tem que tomar a decisão no tempo dela. Como eu disse, o que você pode fazer é mandar um livro para a pessoa ler, um conteúdo, um vídeo, né, sobre algo interessante para dar o despertar na pessoa, tá bom? Colocar sementinha lá no cérebro dela pra... E uma coisa que ajuda é orar também pela pessoa. Orar ajuda bastante. E ter compaixão, tá? Nunca ter dó. Ter compaixão pela pessoa e sempre tá orando. Sempre tá orando. A oração, ela já é bem válida para que a espiritualidade positiva possa intervir na vida da outra pessoa, né? Gabriel comentou através de Cristo. Cristo é justiça. Cristo é justiça e ação, exatamente. Jamais fecharemos os olhos para a maldade. Nós não podemos fechar os olhos, tá, Gabriel? Mas não podemos também vivenciar a maldade, tá? Porque quando você vivencia, você traz isso pra tua vida, tá? Oro muito pelo nosso presidente. Sim, tem que orar por todos, tá? Por todo o globo em si, tá? Pessoal, como a gente disse, a gente não ia se prolongar muito hoje, tá? Então a gente vai ficando por aqui hoje, tá bom? E aí, semana que vem a gente volta com mais o estudo das cartas de Cristo, tá bom? Quem não viu a live de ontem, veja. A gente começou um trabalho novo agora no canal, falando sobre a revelação cósmica, que vão ser uma temporada de vídeos muito legais que a gente vai colocar no nosso canal. Vai ao ar 2 vídeos por semana. Amanhã vai sair um e na próxima semana a gente vai colocar outro, tá bom? 2 vídeos por semana na próxima semana, tá? Sobre o Corey Goode. Ele é muito bom o conteúdo que ele tem no site dele e no site oevento.pt. Então a gente achou interessante colocar esse conteúdo aqui. A gente vai fazer em formato de react, tá? Vendo o vídeo e comentando sobre. Não vai ter áudio do vídeo, porque pode dar problema nas diretrizes aqui do YouTube, tá? Mas a gente vai fazer sim. Vamos trazer esse conteúdo até vocês, tá bom, pessoal? Então gratidão a todos que estão aqui, vendo as cartas de Cristo junto com nós, estudando, compreendendo, interiorizando e vivenciando. Exatamente. Então jamais vamos desistir de lutar, tá? Vamos continuar em frente, tá? E assim, interiorizem e vivenciem isso no seu dia a dia, porque isso é importante. Você vivenciar isso é que vai te fazer entrar realmente no reino dos céus que está dentro de você, tá? Meus queridos, gratidão a todos que estiveram aqui até esse momento. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus possa ajudar vocês nessa jornada. Que Cristo possa descer com a consciência deles até vocês, se conectar com cada um de vocês, para que vocês possam compreender estas palavras que foram ditas aqui hoje, tá? Pois esse trabalho não é nosso, esse trabalho é do Criador, do Pai, que é dono de tudo que existe, tá? Pessoal, gratidão a todos, uma boa noite, bom final de semana, curtam bem o final de semana e o domingo. Amanhã vai ao ar o primeiro episódio da temporada da Revelação Cósmica. Já vai lá no canal depois que terminar a live e já marca lá como lembrete, tá? Pra amanhã.
Gratidão, pessoal. Gratidão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.